Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para tentarmos responder essa pergunta: o cristão pode ou não pode comemorar o Natal? Você comemora o Natal? Como é que você faz nesse mês de dezembro, no dia 24 para o dia 25? Sua família comemora o Natal? Como é que você vê tudo isso? Bem, de fato esse assunto e essa pergunta é antiga e sempre nós encontramos posições a favor e posições contrárias para responder essa pergunta acerca do Natal. Enquanto alguns consideram o Natal uma festa cristã, como diz a canção, então é Natal, uma festa cristã, outros consideram o Natal uma festa pagã e dizem que se comemorarmos o Natal estamos compactuando com a idolatria, compactuando com algo que nos afasta de Deus e não nos aproxima do Senhor. Mas o que de fato é história, o que é lenda e quais são os equívocos por trás de tudo isso que é falado sobre o Natal? É isso que nós vamos falar agora bem rapidinho. Hoje, no dia 30 de novembro, penúltimo mês do ano, amanhã, primeiro dia do último mês do ano, mês de Natal, e a gente precisa falar sobre isso, conhecer um pouquinho da história e um pouquinho daquilo que nós, como cristãos, devemos, podemos ou não podemos fazer. Nem tudo que podemos, devemos, né? Exatamente, irmãos, no ano 26 do reinado, do governo do imperador César Augusto, um grupo de astrólogos chegaram numa casa simples de uma mulher chamada Maria para saudar, para adorar e para presentear uma criança que há pouco havia nascido, e essa criança mudou a história da humanidade, mudou a história do mundo. A partir dele, o mundo nunca mais foi o mesmo. Esses astrólogos, esses magos do Oriente trouxeram presentes para aquela criança, ouro, incenso e mirra, e presentearam aquela criança e entregaram ali para ela cada um desses preciosos presentes. Então essa tradição de dar presentes está presente desde o nascimento de Cristo e é uma antiga polêmica até os dias de hoje. De fato, a prática da igreja primitiva e a cultura da época sempre gerou relacionamentos conflituosos. Até hoje é assim. O que é cultura? E sendo cultura, o que é que o cristão pode fazer? E o que é que de fato é palavra de Deus, é mandamento? E não seria diferente com esse tema do Natal. Mas como começou de fato a festa do Natal? Debaixo do Império Romano, a cultura tinha algumas festas que eram realizadas próximas do final do ano, mais especificamente do dia 27 de novembro até início de janeiro do ano seguinte. E uma dessas festas, que era comemorada a partir do dia 17 de dezembro, era chamada de Saturnália. Essa festa durava quase uma semana e era uma festa em reverência ao deus Saturno, que segundo os romanos consideravam como o deus do trabalho. Então, por ser o deus do trabalho, em comemoração a Saturno, durante a Saturnália do mês de dezembro, eles tiravam meio que férias coletivas na cidade inteira e eles celebravam então com bebida, com comida, davam presentes, trocavam presentes entre si, se dedicavam a essas festas em comemoração ao deus Saturno. Durante esse tempo de festa, todo o trabalho era suspenso e era apenas um tempo de grande alegria e de grande festança e comilança em Roma. Essa festa estava dentro das festividades do que era conhecido como solstício de inverno. E junto com a Brumália, compunha ali as festas desse calendário até chegar no mês de janeiro, onde tinha a última festa chamada de Calendas de Janeiro. Era a festa que marcava a transição, festa de Ano Novo, final de dezembro, início do novo ano. Libano de Antioquia, que era um filósofo do século III, ele descreveu a festa das calendas como uma festa que havia de fato muita gastança, mas por outro lado trazia também uma mensagem de desapego aos bens materiais e de fraternidade entre os homens. Foi então que nesse mesmo período do século III, o cristianismo, que antes era uma religião perseguida, depois tolerada, passou a ser de fato e de verdade, e agora a religião oficial do Império Romano. Então, era natural
que a partir do momento que o cristianismo adentrasse pelos portões de Roma, dentro dos palácios do imperador, e fosse tida como a religião oficial do império, toda a cultura fosse afetada pelo cristianismo, toda a cultura fosse afetada pelos costumes, pelos dogmas, pelos preceitos bíblicos e cristãos que norteavam e que norteiam até hoje aquilo que nós conhecemos como cristianismo. Então todas as festas que existiam no final do ano, todas as festas que aconteciam em Roma, passaram a ser muito afetadas pela cultura do cristianismo e afetadas não somente numa questão de transição, mas também de sendo substituídas aos poucos pelos costumes e pelas festas cristãs também. Um dos bispos da Igreja Católica naquele tempo, São Máximo de Turim, chegou a escrever sobre esse período de transição, afirmando que se anteriormente se celebravam festas em honra ao rei terreno, o imperador romano, muito mais cristãos deveriam celebrar o Rei dos Reis, Cristo. Então, se todas aquelas festas, e essas festas que eu falei do final do ano, elas tinham uma vertente muito patriota, de exaltação ao imperador, agora, com o cristianismo, deveriam haver muito mais celebrações e festas ao rei que está acima do imperador, o Cristo, ele que é o Rei dos Reis. Era essa a opinião de São Máximo de Turim e de tantos outros bispos da Igreja Católica naquele tempo. E aí, pouco a pouco, a festa religiosa cristã foi expurgando as festas romanas, culturais, e substituindo cada uma delas por festas cristãs. Por exemplo, se hoje em dia o cristianismo tivesse uma influência ao ponto de as igrejas evangélicas, e fosse determinado no Brasil, em alguma nação, no Brasil, por exemplo, que os evangélicos são a religião oficial da nação, por exemplo, era fato e verdade que toda a cultura fosse influenciada por essa nova religião. Imagina se hoje em dia nós tirássemos o carnaval no período de fevereiro e instituíssemos uma nova festa, sei lá, a festa do acampamento, a festa do tabernáculo, e toda a comemoração daquele tempo ali fosse norteado por princípios cristãos, uma festa não mais da carne, mas uma festa do espírito. Foi basicamente isso que aconteceu em Roma, com o advento da igreja romana, da igreja cristã romana. As festas culturais passaram a ser sufocadas, passaram a ser expurgadas, substituídas pelas comemorações cristãs. Então, foi muito mais do que uma mera adaptação, como muitos dizem. Foi, de fato, uma substituição. Claro que esse processo não foi da noite para o dia, nem durou pouco tempo, durou alguns séculos. E ao longo dessa transição, carregava ainda muitas misturas culturais. Ora, algo mais espiritual e cristão, ora, algo mais pagão e mundano, mas o fato é que pouco a pouco a festa se tornou de fato uma festa, o período se tornou um período de festas cristãs, e não mais de festas ao deus Saturno ou a outras comemorações romanas. Assim, nos próximos séculos que seguiram e durante toda a Idade Média, a troca de presentes e a comemoração do nascimento de Jesus nesta data foi tomando uma evidência maior e continuou durante muito tempo, durante toda a Idade Média, enquanto as práticas culturais romanas foram pouco a pouco sumindo. É lógico que com a decadência da própria Igreja Católica, as festas nunca foram de fato puras ou inteiramente cristãs ou bíblicas, mas sempre carregaram dentro de si misturas, porque à medida que as festas cresciam, a decadência da Igreja Católica aumentava também, e as festas nunca foram puras completamente em honra a Jesus Cristo. Então, por volta do século XII, aí é onde surge talvez um dos maiores marcos daquilo que está por trás do que é o Natal. Havia um bispo nos primeiros séculos da Igreja, final do século III, início do século IV, conhecido como São Nicolau. Ele viveu aí de 280 até 320 e pouco depois de Cristo, e a história conta, não as lendas, mas a história conta, os registros da Igreja conta, que São Nicolau, bispo da Igreja, foi um homem muito caridoso. Depois de salvo, alcançado pela graça de Deus, a piedade, a generosidade foram coisas marcantes na vida daquele homem. E a história conta então que São Nicolau
costumava presentear as pessoas, os pobres, as pessoas mais carentes e aqueles que precisavam de alguma coisa, ele costumava presentear. Conta, inclusive, um fato de que certa vez um pai não tinha os recursos, o dinheiro para pagar o dote das suas duas filhas para que elas pudessem casar e assim elas estariam destinadas à prostituição. Então, São Nicolau, quando soube desse fato, de noite, pegou 3 sacos ali com moedas de ouro e jogou dentro da casa daquele homem sem que ele soubesse. No outro dia, o homem se depara com todo aquele ouro, aquelas moedas, e pôde assim então pagar os dotes da sua filha e livrá-las de um destino cruel e terrível. Então, histórias como essa permeavam a história de São Nicolau. Século III, século IV. Mas foi no século XII, quando os restos mortais de São Nicolau, que a Igreja Católica guardava como relíquias, assim como de todos os santos, esses restos mortais sumiram, foram roubados. Então se criou uma grande lenda em torno de São Nicolau, de que aqueles ossos sumiram e que ele, muito mais do que um simples ou mero santo, né, da Igreja Católica, passou a falar que aquele São Nicolau começou a fazer milagre por várias regiões e continuava a lenda de que ele dava presentes às pessoas. As freiras que eram devotas de São Nicolau, muitas vezes davam presentes a crianças pobres, a famílias carentes e alegava no outro dia que aqueles presentes foram dados por São Nicolau, que veio visitar aquela família e presenteá-los, mas na verdade eram suas freiras que faziam isso. Então, com o sumiço dos seus ossos, se cresceu ao ponto de São Nicolau se tornar um dos nomes em pé de igualdade com Maria, um dos grandes nomes da Igreja Católica durante o século XII. Então, daí surgiu a grande lenda daquele que foi de fato um homem de Deus no século III e que no século XII agora, por conta de todo esse contexto de fábulas e lendas, se tornou então um homem milagreiro e alguém que distribuía presentes aos pobres. E toda essa história percorreu durante toda a Idade Média. Chegamos então na Reforma Protestante. Como que os reformadores lidaram com o Natal, com as festividades do Natal? É fato que com o rompimento por parte dos reformadores com muitas das tradições católicas, o Natal também foi afetado e durante um tempo as igrejas protestantes pausaram, não comemoravam, não celebravam e não se referiam ao Natal como uma festa genuína cristã. Os reformadores, você sabe disso, eles romperam com muitas coisas católicas e principalmente com o culto e com a adoração ao santo. E por entender que São Nicolau era reverenciado, idolatrado na Igreja Romana, então o nome dele não poderia mais ser lembrado, a história dele não foi lembrada e a festa de Natal no meio protestante, durante um tempo foi suspensa. O próprio Martinho Lutero tentou no início associar, né, a figura de Nicolau com a figura de Cristo, tentando colocar em sequência aí a festa de Natal, mas de fato a história conta que por um período o Natal não foi mais comemorado entre os protestantes. Então, basicamente, essa é a história do Natal, vindo de Cristo, passando pela igreja, chegando até os reformadores. Essa é a história que de fato aconteceu, que está registrada e que são os fatos por trás e em torno do que nós comemoramos ou conhecemos hoje como Natal. Pronto, os irmãos já sabem um pouco da história e de tudo aquilo que aconteceu. Uma vez que eu contei para vocês um pouco dessa história do entorno do Natal, eu quero fazer algumas considerações para nós, aplicar algumas coisas na nossa vida para que a gente venha ponderar e analisar se hoje um crente pode ou não, nesse mês de dezembro, celebrar o Natal, falar do Natal, utilizar o Natal para algum fim. Agora, primeira coisa, negar, irmãos, que o Natal é um elemento bíblico é negligenciar não somente um fato histórico, mas também algo que é fundamental no cristianismo. Há um fato. Jesus nasceu. Ele foi profetizado em todo o Antigo Testamento. Isaías disse: um menino nasceu, um filho nos foi dado e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O nascimento de Jesus foi profetizado, o nascimento de Jesus foi aguardado, o nascimento de Jesus foi prometido por muitos profetas e se cumpriu há 2000 anos atrás. Então, negar o Natal, o nascimento de Cristo, é negar um dos fundamentos da fé cristã. E isso não é paganismo, isso não é lenda, não é cultura romana. De fato, Jesus nasceu e isso mudou todo o mundo. Em segundo lugar, irmãos, lembrar
em forma de celebração essa data, ao meu ver, é dar grandeza a este fato, a encarnação de Cristo. A encarnação, como eu disse, é um elemento teológico fundamental para a nossa fé. Não haveria a glória manifesta entre os homens, como João disse, vimos a sua glória, se essa glória não tivesse nascido, não tivesse havido o Natal, o nascimento. Não haveriam milagres, não haveria cruz, não haveria redenção, não haveria igreja, não haveria nada do que nós hoje consideramos fundamental para o cristianismo se algo que é fundamental não acontecesse. Deus se fez carne, um menino nasceu e isso mudou a história e trouxe sentido para toda a nossa fé. Os evangelhos, próprios apóstolos em suas cartas, enfatizaram a encarnação de Cristo e creio que nós devemos também valorizar e, por que não, celebrar, festejar o Natal. A própria ceia, quando nós tomamos, mesmo que Jesus, tenha dito ao comer dessa ceia, lembrem da minha morte até que eu volte, mas os próprios elementos da ceia, quando ele diz esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, rememoram a materialização do santo, a materialização de Deus na terra. O corpo e o sangue existiram porque houve encarnação, porque houve nascimento. Outra coisa, irmãos, não podemos negar também que o Natal é uma excelente oportunidade evangelística dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. É inegável, irmãos, que numa geração que se preocupa cada vez menos com religiosidade, nesse período, eles estejam um pouco mais abertos a ouvir, ver, a pensar sobre Jesus. E aí é onde nós entramos. A igreja é aquela que prega o evangelho. E num período tão precioso como esse, em que o mundo, de alguma forma, por algum tempo, nem que seja por minutos, para ouvir sobre o Natal, nós temos a oportunidade de falar do verdadeiro sentido do Natal. É um tempo também, irmãos, propício para a generosidade, para a bondade e em tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, nós devemos estar envolvidos e atentar para isso. Eu sei que o que o mundo chama de espírito do Natal, que é aquele momento em que as pessoas ficam mais solidárias, fazem boas obras, ações uns aos outros, ações boas àqueles que mais precisam. Eu sei que o mundo tem essa visão, mas nós que somos a igreja, fomos chamados por Deus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Se há um povo na terra que deve sempre praticar boas obras, que deve sempre atentar para os mais necessitados e agir com amor ao próximo, é a igreja de Cristo. E se nesse tempo, no tempo do Natal, o mundo está propício, aberto a ações como essa, a igreja não pode estar distante. Ainda que alguns digam que devemos fazer isso durante o ano inteiro, mas se fazemos durante o ano inteiro, podemos enfatizar em um período específico para avolumar ainda muito mais aquilo que Cristo fez em nós e que através de nós pode fazer na vida de outras pessoas. E por fim, irmãos, se nós simplesmente abandonarmos a celebração do Natal por um pensamento sectarista e puritano ou purista, nós estamos dando muito mais poder ao abandono da influência do cristianismo na esfera pública comum, na esfera da nossa sociedade. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão expulsando dos lugares públicos os símbolos e as mensagens cristãs. Não se pode mais ter Bíblia na escola, não se pode ter alguns símbolos cristãos, e a própria história da influência e dos grandes benefícios do cristianismo para a cultura ocidental tem sido colocada de lado, sido reescritas pelos historiadores. E quando nós abolimos, de fato, um dos poucos momentos que ainda resta na nossa sociedade para falarmos de Cristo, de religiosidade, do cristianismo, nós estamos colaborando para que esse pensamento de um mundo humanista, de um mundo alheio a Deus e a tudo aquilo que se refere a Deus, nós estamos contribuindo para que isso ganhe mais força. Eu acredito que é tempo sim de rememorarmos, anunciarmos, proclamarmos a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, os fundamentos da nossa fé dentro da nossa sociedade, como foi assim durante toda a história desses 2000 anos da nossa sociedade. E aí eu sei que há argumentos contrários que alguns podem alegar e dizer, respeito todos eles, mas pense comigo, alguns dizem assim, pastor,
Como o Senhor mesmo falou, o Natal tem a sua origem em festas pagãs. Lembre disso, irmão. Alguns elementos, ainda que tenham origem em situações, em pessoas mundanas ou origens pagãs, não podem ser tomadas por nós como algo maligno. Vou te dar alguns exemplos. Em Gênesis, por exemplo, a Bíblia diz que foi a geração de Caim que foi a responsável pela criação de harpa, pela criação de instrumentos musicais, de instrumentos agropecuários e tantas coisas que nós usamos hoje. Inclusive a harpa, que foi criada pelos filhos de Caim, é um elemento que estará presente no céu. Outra coisa, dizer que o Natal é uma festa pagã não é completamente correto. Na verdade, o Natal foi uma festa que veio substituir, com o advento da igreja, no meio romano, veio substituir as festas romanas que existiam. Não foi uma mera associação e uma mera camuflagem, foi uma substituição. Outra coisa, alguns podem dizer que o Natal foi corrompido e se tornou algo, pastor, muito comercial. As pessoas só pensam em presente, em comer, beber, em dançar e tal. Irmãos, nós não tiramos princípios e elementos da nossa fé cristã porque alguns usam de forma errada. Pelo contrário, nós devemos levantar o estandarte daquilo que é correto e andarmos por caminhos corretos e falarmos para as pessoas o verdadeiro sentido daquilo que elas perderam. Alguns podem dizer também que a Bíblia ela não dá ênfase ou não nos manda guardar o nascimento de Cristo e sim a sua morte, como por exemplo na ceia. Mas é um engano dizer que a Bíblia não dá ênfase para o nascimento de Jesus, como eu já expliquei aqui. A Bíblia dá ênfase sim para a morte de Cristo, sua ressurreição, mas a Bíblia também fala do nascimento glorioso do Messias, do Cristo, do Deus que se fez carne. Alguns podem dizer também, pastor, mas é fato, é história e é provado que o tempo que Jesus nasceu dificilmente foi em dezembro. Em Israel é um período de inverno e os pastores que estavam no campo ali no tempo que Jesus nasceu não poderia ser no mês de dezembro. Concordo com você, mas não há referência e não tem como sabermos o dia exato que Jesus nasceu, nem mesmo a sua morte, como alguns dizem que cravam no dia da Páscoa. Mas se não temos um dia, por que não aproveitarmos de todos esses elementos que eu já pontuei para os irmãos e anunciarmos Cristo nesse período em que as pessoas estão um pouquinho abertas a essa mensagem, a mensagem do Deus que se fez carne. Então, respondendo à pergunta inicial, o cristão pode ou não pode comemorar o Natal? Ao meu ver, nós devemos sim comemorar e celebrar como igreja de Cristo, como aqueles que detêm a mensagem do Evangelho, o Natal e anunciarmos a Jesus e pensarmos sempre o que é que Cristo espera de nós nesse Natal. Alguns podem perguntar, pastor, crente pode usar enfeites de Natal na sua casa? Crente pode falar sobre Papai Noel? Crente pode usar árvore de Natal, por exemplo? É fato que de todos esses elementos, o mais preocupante é a figura do Papai Noel. Papai Noel remete a São Nicolau, mas eu acredito que é uma ótima oportunidade para você com seus filhos falar da verdadeira história de um santo homem que viveu 3 séculos depois de Cristo, que fez boas obras, mas ele não fez boas obras porque ele era alguém demasiadamente especial. Ele fez boas obras porque Cristo habitava na vida dele e tudo que ele fez por causa do Senhor, para dar honra a Cristo. Que tal, nesse Natal, você contar a verdadeira história de São Nicolau para o seu filho e dizer para ele que ele está com Cristo no céu, não pode vir nos dar presente, mas nós podemos seguir o seu exemplo e ajudar aqueles que precisam e dar presentes e ajudar aqueles mais necessitados nesse período do Natal. Com relação à árvore de Natal, irmãos, eu entendo que é extremamente opcional, como todos os outros enfeites de Natal. Tem muitos que gostam das luzes, dos enfeites, do ambiente, do entorno do Natal, da ceia, da comida que você vai comer com a sua família, seja ela um grande banquete ou um simples frango assado, mas é o fato de estar junto com a sua família, de orar com eles, de anunciar Cristo para a vida dele. A árvore de Natal, eu entendo que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Claro, se você não tem paz para isso, ou se você convive no meio de pessoas que podem se escandalizar, irmãos que são débeis na fé, não use. Mas se você consegue entender essa mensagem, se vivemos numa igreja saudável, você pode ter a sua árvore de Natal, enfeitar, colocar palavras bíblicas no entorno da árvore ali, e na noite do dia 24 para o dia 25, trocar presentes com a sua família, enfim, tudo isso que a nossa cultura tem, mas que de fato nós é que temos a essência. A igreja de Cristo é que tem a essência de tudo, porque nós temos Cristo, a luz dos homens,
habita em nossa vida. E essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos, espero ter esclarecido um pouco da história, da minha visão e do meu ponto ao olhar para a Bíblia, olhar para a ênfase que a Bíblia dá para o Natal, para o nascimento de Cristo, e que nós possamos, irmãos, celebrar Jesus nesse tempo do Natal. Amanhã, a partir de amanhã, dia 1º de dezembro, durante 25 dias, estarei fazendo no nosso perfil do Instagram um devocional Boas Novas de Grande Alegria. Um devocional escrito pelo querido pastor John Piper e que nós vamos aqui compartilhar com os irmãos, vamos orar junto com os irmãos a partir de amanhã, 7 horas da manhã, 30 minutinhos só, de 7 a 7h30 no nosso perfil do Instagram, tá bom? Deus te abençoe, um feliz mês de dezembro para vocês, um feliz Natal para todos e vamos proclamar a Cristo. Então é Natal, a festa cristã. Deus abençoe, irmãos, e até amanhã, 7 horas da manhã.